Vamos começar a gravar a nossa aula, então, de hoje. Bom dia a todos vocês da 62. Apesar do frio, né? Espero que todos estejam bem, porque o frio é bom para dormir, mas o frio muito rigoroso, gente, não dá pra gente não, né? O brasileiro não gosta desse frio todo, a gente gosta um pouquinho mais assim do calor. Também não é aquele calor absurdo que a gente faz naquele verãozão, não, porque aquele calor também é desumano. Hã? Tipo clima ambiente. Não, uma coisa mais agradável e intimista. Os extremos são ruins, né, gente? Vamos combinar? Os dois também, né? Não são calorzão, a gente sofre demais, mas no frio também a gente sofre, né? Mas o dia tá bonito, tá um sol aí bonito. Vamos ver como é que vai se comportar. Gente, na semana passada, nós falamos sobre o capítulo 5 do módulo 3. Esse capítulo 5, ele abordou algumas categorias da geografia. Categorias essas que são importantes e que a gente fala a todo momento ao estudar a geografia. Toda vez que a gente vai falar sobre a geografia, a gente está falando sobre o lugar, sobre as paisagens, sejam elas naturais ou culturais. O que são as paisagens naturais mesmo, galera? Quem lembra? Paisagens que o humano não construiu ainda. Ainda, no caso, né? Com o predomínio dos elementos da natureza, naturais, né? Da interferência humana. E as paisagens culturais? Que já foram construídas, né? Já foram alteradas pelo ser humano. Isso aí, muito bem. Falamos também sobre a construção do nosso espaço. Falamos sobre a diferença entre o espaço natural e o que é um espaço geográfico. O que é o espaço natural para a geografia, galera? Tia, que página? Ainda não falei página, não. Tá. Só relembrando o que a gente falou na semana passada. Esse eu esqueci. O que é o espaço natural para a geografia? É um lugar? É um lugar que tem um predomínio de quê? É o que a gente chama de lugar, né? Não. É um espaço que sofreu, assim, o ser humano, ele promoveu alterações nesse espaço, no espaço natural? Não. Não. É um espaço, né, que não sofreu alterações humanas. Hoje em dia é cada vez mais difícil a gente encontrar um espaço desse, né? Onde a gente só encontra a natureza sem nenhum tipo de interferência humana. É cada vez mais rara imagens como essa, espaços como estes. E nós vimos também que existe o que nós chamamos de espaço geográfico. No espaço geográfico, o ser humano ele promoveu e ele promove interferências diárias nesse espaço. Então, é um lugar, é um espaço que sofreu muitas intervenções humanas. O ser humano, desde que ele está no planeta, né, ele vem promovendo intervenções. E essas intervenções, elas se intensificaram, ou seja, elas aumentaram depois que o ser humano criou o trabalho. Depois que ele viu que ele pode produzir, que ele pode atender às suas necessidades, essas interferências no meio em que ele vive se tornou cada vez maior. E aí, o ser humano, ele transforma cotidianamente, diariamente, esse espaço para satisfazer as suas necessidades. Então, construções de casas, de ruas, né, pavimentações, as mais diferentes obras realizadas pelo ser humano são para facilitar a sua vida no seu dia a dia. Nem sempre essas obras, essas intercorrências, elas vão ser benéficas para o meio ambiente. Infelizmente, na maioria das vezes, as interferências humanas neste meio ambiente provocam malefícios, né? A gente, assim, nos grandes centros urbanos, os rios que nós temos aqui nas grandes cidades, eles são limpos ou eles são poluídos? Na maioria das vezes é poluídos, né?
poluído, né, gente? Vocês conhecem algum rio que esteja no centro de uma grande cidade que esteja limpo aqui no Brasil? Eu não conheço. Infelizmente, não, por conta do crescimento do processo de urbanização das casas, né? E aí os rejeitos domésticos vão para esses rios, contribuindo para a poluição. Mas é só a poluição dos rios que acontece? Não. Não, oceanos também. O que mais que tem? Das ruas. Oceanos também. Dos oceanos, porque essas águas desses rios vão desembocar em algum oceano, e a gente viu que é cada vez mais crescente a poluição também dos oceanos, mas como a Bia falou também, poluição das ruas, né? As pessoas, elas jogam lixo nas ruas, não é isso? Nem todo mundo faz isso, mas existem pessoas que fazem, não fazem? Sim. Os carros, eles poluem além de poluir. O que mais? O que os carros provocam? A poluição do quê? Do ar. Do ar. Então, o meio, o espaço geográfico, ele sofre uma série de intercorrências e interferências humanas e que muitas vezes são negativas. Eu deixei para casa, galera, as páginas 334 e 335 do módulo 3. Vamos abrir, então, o nosso livro nestas páginas para fazermos a correção do exercício? Oi? Professora, Oi? então, eu fui na plataforma e imprimi uma folha. O título é assim, ó, o lugar e as paisagens. Isso aí. Olha só, na semana passada eu postei um resumo para vocês colocarem no caderno sobre esse capítulo aqui que nós falamos, tá certo? É isso mesmo, Nathalie. Pode colar no seu caderno. Não esqueçam, quem ainda não foi na plataforma, quem ainda não pegou, aproveite, passe lá para poder colar no caderno. Ai, professora, eu estou sem impressora. Aí vai ter que copiar no caderno. Fala, Ana Clara. Qual é a data do negócio que tem que copiar? Qual é o quê? Qual é a data do dia? De semana passada, de semana passada. De semana passada. De quarta-feira passada, se eu não me engano. Deixa eu só ver aqui. É só você ir procurando a atividade extra de geografia que o tio Gil postou. 18 ou 19 de agosto. Foi na terça ou na quarta que ele postou para mim. E aí você procura que vai estar lá, tá bom? Vamos, então, fazer a correção do exercício 334 e a 335? Podemos começar? Sim. Ó, na página 334, nós temos aqui uma foto que representa uma cidade histórica do Brasil. Observe-a e depois responda as questões. É Salvador, tá, gente? Na letra A, que elementos naturais você identifica na foto acima? Quais são os elementos naturais? O mar. Isso. As rochas. No meio das cidades, dos prédios ali, tem um monte de árvores ali. Vegetação. Mas olha só que interessante. Essa vegetação que está aqui, ela não é natural. O ser humano que cultivou esse parque, né? Que construiu aquele parque que está ali. Olha só que interessante. Então, foi algo construído pelo ser humano. Apesar de ter árvores, que seria, né, natural, mas essas árvores não foram parar ali sozinhas por conta da natureza, não. Foi o ser humano que cultivou, que criou aquela área. Então, a gente não pode colocar, não. Mas então vocês colocaram o mar, as rochas, super certo. E o que tem nesse céu aí? Nuvens. Nuvens. Tá certo. Então, estes são os elementos naturais. Na letra B, e quais elementos culturais se destacam nesta paisagem? Prédio. Asfalto. Prédio. Casas. Farol.
Isso aí, tudo isso aí. As ruas também, né? Os carros que estão aí nessas ruas, tá certinho. Então, prédios, casas, o farol, tá tudo certo, tá? Eu vou botar rua, neve, rua, prédio, carro e só. Tá. Na letra C, de que maneira podemos perceber os elementos de uma paisagem? Observando detalhadamente. Ah, mas aí para a gente observar, qual sentido que a gente usa do nosso corpo? Qual o sentido do nosso corpo que a gente usa? Por favor, faça a minha resposta. A visão. A visão. Então, a paisagem, gente, a gente pode perceber os elementos da paisagem através dos nossos sentidos. Não só por nossa visão, mas também pelo nosso olfato, pela nossa audição. Eu já sei mais ou menos aonde eu estou pelo barulho do lugar, tá? Então, através dos nossos. Oi, Bia. Mas não nesse caso, né? Porque é um papel. Não, sim. Estou falando dos elementos da paisagem se a gente estiver na paisagem. Através da foto seria a visão mesmo, né? Mas de maneira geral, se eu estiver no lugar que é uma paisagem, eu posso usar os meus sentidos. Se eu estiver no mar de olhos fechados, o barulhinho das ondas vai me fazer levar a crer que seja um lugar onde tenha mar. Porque eu conheço esse barulho do mar, eu não preciso ver para saber, mas eu posso ouvir, sentir, né? O cheirinho característico do mar, não é? Então vocês vão colocar aí. Então vocês vão colocar aí os sentidos, através dos nossos sentidos, tá bom? Agora na letra D. Essa fotografia retrata uma paisagem natural ou cultural. E justifique. O que vocês colocaram? É uma paisagem natural ou cultural? Eu botei assim, a paisagem cultural se destaca mais que a paisagem natural por conter muitos prédios, casas, ruas, etc. Tá certo. É uma paisagem cultural porque a gente tem aqui o predomínio dos elementos culturais. Isso aí que você falou através dos exemplos. Tá certinho, Bia? Tá bom, galera? Então a resposta é essa mesmo. É uma paisagem cultural porque a gente tem o predomínio dos elementos culturais. Agora, lá na página 335, leia o texto a seguir, depois responda as questões. Nathalie, você pode ler o primeiro parágrafo para mim? Eu posso ler o segundo? Pode, meu amor. Como objetivo de melhorar as condições do Parque Regional da Criança, no Parque de Jacatuba, em Santo André, grupo de 100 alunos do sexto ano do ensino fundamental da Unidade 2 do Instituto de Ensino Portinari, no Parque das Nações, produz cartas protesto. Os textos serão encaminhados para o candidato vencedor do segundo turno das eleições municipais. Vai, Ana Clara. Obrigada, Nathalie. Nada, tia. Sob a coordenação da professora de redação, Mariana Lopes, os estudantes foram até o parque durante o mês para constatar os problemas que vão desde prática de manutenção de brinquedos até a existência de lixo nos gramados. Obrigada, Ana Clara. Vai, Bia, lê esse próximo parágrafo para mim. Eles, no caso os alunos, viram os problemas e tiraram fotos. Eles estão exercendo a cidadania, salienta a professora. Muitos deles frequentam o parque, assim como muitas famílias da região. Obrigada. Richard.
Cadê Richard? Ele saiu? Ele estava aqui? Ele tá com o microfone desligado. Ah, tá. O microfone dele deve estar ruim. Beleza. Então, Josias, termina para mim esse texto, o último parágrafo. Josias? Tia, Também... voltei, o microfone estava ruim. Ah, tá. Então vai, Richard. Termina aí para mim. É o último parágrafo, Gustavo. Isso. Gustavo José Milha, 11 anos, ficou surpreso quando viu a situação da área verde. Quando eu era menor, o parque era muito bom. Minha família ia todos os feriados e domingos. Os brinquedos estavam em ótimas condições, diferentemente de agora. Obrigada. Na letra A, que problemas foram constatados pelos alunos do 6º ano? Os brinquedos do parque estavam em péssimas condições e tem muito lixo nos gramados. Isso aí, gente. Nathalie, você Corta? pode? Falta de manutenção dos brinquedos e existência de lino no gramado. Isso aí, é a má conservação dos brinquedos, né? Tá, o parque estava todo jogado, né? Tudo largado. Lixo também nos brinquedos ali, né? Próximo aos brinquedos. É a falta de manutenção mesmo. Tá certinho. Na letra B, qual foi a ação organizada pelos alunos do 6º ano? O que os alunos fizeram? Com o objetivo de mostrar as condições do Parque Regional da Criança. Eles fizeram o quê? Mostraram, né? Tipo, isso aqui tá assim, isso aqui tá assim. Entendeu? Mas eles fizeram uma coisa a mais, além de... Falar, minha professora? Pode falar, Nathalie. Só alunos do 6º ano. Ó, gente! Vai, Nath. Só alunos do 6º ano produziriam cartas protestadas. Isso aí. Eles fizeram cartas protesto, denunciando esses problemas aí do parque. Fala, Ana Clara. Ana Clara, você queria falar alguma coisa na hora que a Nathalie estava dando a resposta. Você quer falar a sua resposta, é isso? Não. Tá. Então, gente, os alunos, eles produziram cartas protesto, colocando ali todos os problemas que haviam, então, naquele lugar, tá certo? No parque. Muito bem. Na letra C, de acordo com o texto, qual a importância do Parque Regional da Criança no cotidiano da comunidade? Em sua opinião, os frequentadores são responsáveis pela conservação e manutenção do parque? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Qual é a importância do parque no cotidiano da comunidade? O que as crianças elas fazem ali naquele parque? Esse parque ele serve como uma área de lazer, isso aí. É essa a importância do parque. E aí vem a outra pergunta, que é uma resposta pessoal também. Os frequentadores são responsáveis pela conservação e manutenção do parque? Pela conservação, tem uma parte, né? Tipo, eles Uma são parte essencialmente frequentava aqui. responsáveis pela conservação do parque, mas não pela manutenção. Olha só, vai, Nathalie. Nathalie falou que sim, que acha que as pessoas elas precisam conservar aquele parque, até porque é um bem coletivo. Não adianta só eu brincar e não pensar que depois eu vou querer voltar lá para brincar. Se eu brincar de uma maneira e começar a destruir aquilo ali, que é um bem comum, aquilo não é meu, aquilo é de todo mundo. Então, todo mundo tem que ter essa consciência do coletivo, que outras crianças chegarão ali para brincar, que outras pessoas utilizarão aquele parque também. Se todo mundo tivesse esta consciência, com certeza o parque estaria em melhores condições. Ou não estaria? Estaria, com certeza. O lugar do lixo é no gramado? Não. Se você jogar o lixo, pelo simples fato de você pegar o lixo e jogar na lixeira, você está contribuindo para a manutenção do parque, que é pela manutenção da limpeza.
Oi? E menos poluição. Exatamente. Então, nós somos corresponsáveis também pela manutenção e pela conservação desse parque, né? Mas só que todo mundo deveria ter essa consciência. Infelizmente, nem todos têm. Nós temos essa consciência, né? De que o outro vai utilizar, que é um bem coletivo. Se todo mundo pensasse dessa maneira, o Brasil estaria diferente. Não seria o que é hoje, né? Alguma dúvida? Não. Agora, vocês vão fazer em aula páginas, vamos lá, para as páginas 342 até a página 344, sendo que na página 343, o número 4, vocês irão fazer em casa. Não vão fazer agora em aula, não, porque é uma pesquisa, tá? Então, páginas 342 a 344, exceto o número 4, que não é para fazer. Vou deixar aqui, eu acho que 15 minutos dá para vocês fazerem essa atividade aqui, porque é rapidinho. Eu vou aguardar aqui vocês terminarem. Terminando de fazer o dever, tia, já acabei, me avisa, tá? Tá bom. Deixa eu colocar aqui no chat. Tia, esse acertar o número 4 é pra fazer em casa? É, Ah, tá. Tia, eu tô em 343. show. Até saiu. Voltei. Ontem eu tive problema com a minha internet, ela hoje também está querendo brincar comigo.
Ontem eu tive que usar a internet do meu celular para eu acabar de dar aula. Tomara que a internet não caia de novo, né? Pois é. Aí hoje ela entrou, né? Do modem aqui certinho. Agora me fez cair do nada. Eu, hein? Do nada, gente. Não cai. Tá doida aqui, minha filha, essa internet? Vão parando de graça. Estão conseguindo fazer o dever? Até agora, não tive nada dúvida. Tá. E o que o Josias falou que ele acabou. Obrigada. Falta muito para a galera terminar? Eu tô Não, na tia, última tô na página. 3. Na última Tá. página. Também tá Na na 344. Tá bom. Ih, acabei. Tá. Então, Josias e Ana Clara terminaram. Mais Tia, eu alguém? terminei há muito tempo.
Show. Quem mais? Galera, 8h35 eu vou começar a corrigir. Tá bom? Tá. Quem já terminou? Quem já terminou, vamos esperar esses 3 minutinhos aí para a galera terminar, para todos juntos fazermos a correção, tá? Tá. Enquanto isso, eu vou fazendo a chamada. Já vou aproveitando. Alexandra. Presente. Ana Clara. Presente. Ângelo. Bia. Presente. Brian. Caio. Presente. Quase que você fica em cima da minha chamada. Davi. Presente. Felipe. Presente. Giovana. Presente. Gustavo. Presente. Isabela. Presente. João. Presente. Josias. Ele respondeu presente no chat. Obrigada. Kailane. Presente. Lucas. Presente. Maria Eduarda. Presente. Maria Fernanda. Mariana. Arthur. Miguel. Presente. Também. Milena. Arthur. Nathalie. Presente. Pedro. Presente. Miguel respondeu presente no chat. Tá, obrigada, Ana Clara. Presente. Richard. Presente. E Yasmin. Beleza. Vamos então à correção dos exercícios? Na página 342, complete as frases utilizando as palavras do quadro abaixo. Na letra A, por meio de pinturas em telas e de fotografias, as pessoas têm registrado as mais diferentes Paisagem. paisagens terrestres, certinho. Alguns registros mostram a relação entre elementos naturais, como um rio com cachoeiras percorrendo formas de relevo íngremes ou ainda relevo litorâneo, sendo esculpido pela ação da água do mar. Oi. Qual foi a letra B? Naturais. Na letra C, algumas imagens artísticas registram paisagens que mostram a combinação de elementos naturais e Culturais. culturais. Então, letra A, paisagens, letra B, naturais e letra C, culturais. Tia. Oi. Eu troquei, deixa eu botar culturais na letra C e naturais na letra B. Eu botei naturais na letra C e culturais na letra B. Não prestou atenção aqui, ó, porque na letra C já está falando assim, ó, combinação de elementos naturais e... Aí você botou naturais de novo? Naturais e naturais? Eu não lembro assim, cultural é quando o ser humano modifica. Então o ser humano vai Isso. modificar cachoeira, rio.
Não prestou atenção nessa frase da letra C. Vamos lá, no número 2. Observe a fotografia e assinale as alternativas corretas sobre ela. Então, a gente tem aqui uma galera plantando árvores, né, em uma área de reflorestamento. Olha que bacana. Então, a primeira frase. A imagem é um exemplo de que nem todos os elementos naturais surgiram espontaneamente pela dinâmica da natureza. Tá certo ou tá errado? A gente tem que marcar ou não? Certo. Eu Tem marquei. que marcar. Tá certo. Tá certo. Nem toda paisagem, né, que só porque tem elementos naturais, quer dizer que veio da própria natureza. Aquilo que nós falamos daquela foto lá do Salvador, lembra? Que alguém falou aqui que existiam as árvores no meio ali dos prédios. Aquilo ali foi feito pelo ser humano. É a mesma coisa, tá? Então, vocês têm que marcar um X nessa sim. A segunda frase. A imagem indica que elementos naturais, como as árvores, podem ser cultivados pelo ser humano. Eu marquei essa também. Isso aí, tem que marcar mesmo, tá? E observando o conjunto dos elementos da imagem, não podemos denominá-la paisagem cultural. Essa frase está correta? Incorreta. Eu não marquei, não. Essa daqui está errada, né? Aí vem aqui embaixo, ó. Agora reescreva corretamente no caderno a alternativa errada. Então, essa última alternativa, o que ela está errada? Por que ela está errada, gente, essa frase? Porque pode ser feita as árvores pelo ser humano. Nem tudo que o ser humano faz é tipo construção, prédio. Também pode ser árvore, também pode ser plantação. Isso aí, exatamente. Então, essa paisagem aqui dessa foto é uma paisagem cultural? Não. Sim. Foi modificado pelo ser humano, não foi? Então, a gente pode denominar, apesar de ter alguns elementos naturais, a gente viu que quem plantou esses elementos naturais foi o ser humano. Então, o ser humano modificou essa paisagem. Então, é uma paisagem cultural. Então, o erro que tem nessa frase, ó, é a palavra não. A gente tem que tirar essa palavra não daqui. Observando o conjunto de elementos da imagem, podemos denominá-la paisagem cultural. Sim. Na questão 3, oi. Ficou assim, observando o conjunto dos elementos na imagem, podemos denominá-la paisagem cultural. Isso aí. Questão 3, página 343. De acordo com o que foi estudado na página 340, escreva em que consiste o croquis. Isso aí, quando a gente falou, lembra quando nós falamos sobre os diversos tipos de mapas? O croquis é um esboço de um desenho, né? E aí, o que vocês colocaram aí nessa resposta? Posso falar? Pode. Bia, fala, depois, Nath, você responde, então, a sua resposta, tá bom? O croquis consiste na representação dos aspectos naturais e culturais que compõem uma paisagem na forma de um desenho rápido, mas que consiga expressar cada conjunto de elementos da paisagem. Certinho, é exatamente isso mesmo. Fala, Nath, sua resposta. O croquis consiste na representação dos aspectos naturais e culturais que compõem uma paisagem na forma de um desenho rápido. Isso aí. Tá certo aí. Ele não vai ter aquelas técnicas artísticas de desenhos bem elaborados, de mapas bem elaborados, né? Como os mapas que nós temos aí no nosso livro. Mas ele vai conseguir expressar alguns elementos dessa paisagem, ele vai. Fala, Ana Clara. Oi. Pode botar aqui. O croquis consiste na representação dos aspectos naturais e culturais que compõem uma paisagem na forma de um desenho rápido, sem a necessidade de elaboradas técnicas artísticas, mas que consiga expressar cada elemento da paisagem. Isso aí, tá certíssimo. Pode deixar, tá? O número 4, vocês vão fazer
em casa, porque tem que fazer a pesquisa. Agora, lá no número 5, desenhe as linhas que dividem os planos da paisagem e os principais elementos na fotografia abaixo. Gente, vocês deveriam fazer aqui, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui no meu livro uma linha rosa. Vocês conseguem ver? Sim. Vocês deveriam fazer uma linha dividindo os planos, exatamente como está aqui. Nós temos aqui, deixa eu mostrar qual é a página do livro. Na página, olha só, 341 do livro de vocês, a gente tem essa linha também aqui na foto de baixo, mostrando essas divisões. E vocês deveriam fazer basicamente a mesma coisa com essa foto aqui, igualzinho. Ô, tia, eu vou mostrar o meu também. Aham, isso aí. Isso aí, Ana Clara, esse contorno mesmo. Tá certinho, tá? Tá. Na letra A, que lugar é retratado na fotografia? Tá bem aí no rodapé da imagem. Paisagem cidade fértil. É a cidade... Oi? Turquia. Isso aí, é uma cidade lá na Turquia, tá certinho. Letra B. Quais planos da paisagem mostram mais elementos naturais? O primeiro, o segundo ou o terceiro? Ó, o primeiro plano é esse aqui desse morro. O segundo plano de contorno são essas construções aqui. E o terceiro plano é o mar. Então, quais dos 3 planos apresentam aí mais elementos naturais? A montanha e o mar. Terceiro? Isso aí, a montanha e o mar, o primeiro e o terceiro plano. Exatamente, os primeiros e terceiro planos. Na letra C, em qual plano da paisagem apresenta mais elementos culturais? A cidade. Segundo Que é plano. o segundo plano, né? São as construções, isso aí, o segundo plano. Alguma dúvida? Tia, eu ainda não entendi isso de plano. Não? Olha só. Olha só. Vamos, ele não entendeu, a gente volta de novo. Os planos da paisagem, gente, depende do modo de vista do observador. Richard, volta lá na página 341. Para eu te explicar. Uma paisagem, a gente pode dividi-las em planos. Fragmentar essa paisagem em partes menores. Essas partes menores seriam esses planos, certo? E aí, dependendo do olhar, do ponto de vista do observador, a gente vai encontrar esses planos diferentes. Observe bem aí nessa página 341 essa fotografia. Você está percebendo aí essas linhas em vermelho? Tá vendo aí? Sim. Essas linhas em vermelho, elas são para delimitar o plano da paisagem. Então, olha só, o primeiro plano, que é a primeira linha que está mais alta, é a que está aí fazendo, então, o contorno dos morros. Seria o primeiro plano, que seriam as montanhas. O segundo plano é um que está aqui, ó, contornando algumas árvores e as construções, a igreja e as casas. Este seria o segundo plano. O terceiro plano, que é a terceira linha que nós temos aqui nesta paisagem, é essa que está fazendo o contorno aqui sobre o mar. Tem os barcos e tem o mar. Aqui, nessa foto, nós podemos verificar 3 planos da paisagem. Tá certo? O primeiro plano, formado pelos morros. Esse primeiro plano aqui, que é formado pelos morros, vocês estão vendo aí. Nós temos o predomínio de elementos naturais ou culturais? Naturais. Naturais. Só tem aí vegetação. A gente não tem uma casa, a gente não tem nada disso. Então, no primeiro plano é natural. O segundo plano, que fica aqui, ó, entre as construções e as árvores, nós temos o predomínio de elementos naturais ou culturais? No segundo plano, que é a segunda linha que nós delimitamos aqui nessa imagem,
que tem as construções de casas, tem a igreja e tem algumas vegetações aqui, algumas árvores. Nós Cultural? temos aqui. Oi? O segundo plano é cultural. Cultural, predomínio de elementos culturais, porque a gente tem aí maior parte de construções feitas pelo ser humano. O terceiro plano, que é aquela que fica aqui, ó, aquela terceira linha na margem, entre as construções e o mar. A gente tem aqui a presença somente de elementos naturais, ou a gente também tem presença de elementos culturais e naturais? O terceiro? É, Cultural ou natural. exatamente, porque os barcos foram construídos pelo ser humano. Deu para entender? Sim, obrigada. Deu? Então, Obrigado. assim que eu gosto. Agora nós vamos lá na página 352. Esse exercício aqui, das páginas 352 e 353, eles vão falar para a gente a respeito das modificações das paisagens feitas pelo ser humano, né? E aí agora vocês vão responder essas páginas aqui, 352 e a 353, para corrigirmos ainda nesta aula, porque dá tempo. Ó, na página 353, o número 5 não precisa fazer. Então, vocês vão fazer até o 4 só. Professora, Oi? não tem o número 4? Ah, Eu posso fazer aquela imagem da Turquia? Posso fazer o croquis dela? naquele exercício lá da outra página que você está falando, É, da página 343. sim. Número 4. Pode. Poderia fazer o croquis? Ah, tá bom. Vamos fazer dela mesmo. Que aí fica mais fácil, né? Pode. Tia, para fazer que página agora? 352 e o número 4 da 353. Tia, as aulas voltam dia 19? Eu não sei. Mas Já aí, deu na televisão que, né, em setembro a gente tem essa possibilidade de retorno, mas de dia certo eu ainda não sei, não. mas aí vai ter online presencial? Acho que sim, seria o esquema híbrido, né? Tá, obrigada. Nada. Mas, Clara, você foi mais rápida do que eu. Eu ia responder agora. Aí você já foi e respondeu antes. Ó, 5 minutinhos para a gente responder aí esses 4 exercícios. Eu vou fazer o formulário hoje. Tá vendo?
Estão conseguindo responder? Agora eu já estou fazendo o croquis. Já terminou de fazer as páginas 352 e 53? Estou fazendo. Mas essa página primeiro para a gente poder corrigir, depois deixa o croquis por último. É que eu confundi. Eu pensei que era 3, 4, 2 e 3, 5, 4, 3, quer dizer. Tá. Josias já acabou. Também, tia. Richard também. Acabei, tia, há muito tempo. Tá. Felipe, você já acabou também? Ô, tia, só não entendi. Tia, Oi. eu só não entendi a pergunta dele, que ele falou assim. Não, porque você perguntou quem era o Nicolas. Você não sabia quem era. Aí ele está perguntando o que foi. Entendeu? Era por isso, ô Felipe. Ah, tá. Podemos fazer a correção? Ó, observe a fotografia abaixo. Quais foram os principais agentes que transformaram essa paisagem? Primeiro, vamos identificar o que aconteceu aqui, nessa região aqui, pela foto. Eu acho que foi um desmoronamento. Houve um deslizamento de terras, certo? Tá certo, né? Agora, quais foram os principais agentes que modificaram essa paisagem? Essa paisagem nem sempre foi dessa maneira. Chuva, água. Só a chuva? Vento. Só a chuva? Olha só, vamos olhar bem aqui no cantinho, aqui em cima dessa paisagem, acima do deslizamento. O que parece que tem aqui em cima? Árvore. Acima da árvore. Rua? Uma rua, uma estrada. Muito bem. Então, o ser humano desmatou aquela região ali, ó, porque se vocês estão olhando, tem uma área ali de floresta, mas ele precisou desmatar para construir a sua estrada. E aí, quando você desmata, você tira a vegetação, quando você tira a cobertura vegetal de uma área de morros como essa, você está deixando aquele solo suscetível à erosão, a esses eventos aqui. Quando ocorrem chuvas muito intensas, o solo vai ficar encharcado e vai chegar uma hora que esse solo ele não vai suportar a quantidade de água e ele vai ceder e vai promover o deslizamento das terras, né? Então, olha só, vocês deverão colocar aí, ó, quais foram os principais agentes que transformaram essa paisagem? A estrada, que foi construída pelo ser humano. O que mais? O Josias já falou aqui também. A ação da chuva também promoveu a mudança nessa paisagem. Ela promoveu o deslizamento de terras. Então, vocês vão colocar aí a resposta. A construção da estrada, a ação da chuva e a retirada da vegetação. Ok? Alguma dúvida? Nenhuma. Na
questão 2, leia a notícia abaixo. Em seguida, responda as questões. Quem pode ler para mim esse parágrafo? Vai, Ana Clara. Pode ler. Nessa semana, vieram à tona as primeiras fotografias de uma nova ilha que se formou no sul do Oceano Pacífico. Depois da erupção de um vulcão submarino no arquipélago Polinésia de Tonga. De Tonga. Em que ano se formou a nova ilha? 2015. 2015. Acertei. A notícia é de 2015. Circule no texto o nome do elemento da natureza que provocou a formação da nova ilha. O que foi que provocou a formação de um vulcão? Um vulcão, isso aí. Vai circular, então, a palavra vulcão. Erupção de um vulcão. De um vulcão. Você vai circular a palavra vulcão. Na 3, você já observou no lugar onde mora alguma transformação na paisagem? Ah, tem várias, hein? Ela foi rápida ou lenta? E qual foi a principal agente transformador? Isso é uma resposta pessoal, porque aí vocês vão olhar de acordo com a realidade de vocês. Quem é que quer responder essa questão? Richard, você observou aí alguma transformação da paisagem próxima à sua casa? Não, é que tinha... Eu não sei se conta. Tinha um valor aqui que é... Não era hit. Aí ficou... Claro, deixa ele responder. Fala, Richard. Tudo poluído, alagado. Nem dá mais pra entrar ali. E quem foi que promoveu essa transformação nessa paisagem aí? Esse rio, um dia, ele foi limpo, né? Foi a poluição do homem. Do homem, o ser humano que provocou essa poluição, tá certinho. Ana Clara, teve alguma transformação aí na paisagem próxima à sua casa? Não. Não houve nada? Que beleza, hein? Que bom! Então, olha só, essa resposta aqui ela é pessoal, é só você falar sobre as transformações que ocorreram na paisagem próxima à sua casa e qual foi o principal agente que promoveu Tia, na minha também tem um valão aqui atrás da minha casa. Na minha casa também tem. Então, Ô, Miguel, é esse valão. Então também tem, Ana Clara. Agora, galera, deixa eu só terminar de corrigir a questão 4. Vamos para a questão 4 para eu liberar vocês. Só um minuto. As paisagens refletem o modo de vida, os valores e os aspectos culturais dos grupos sociais. Veja a seguir. Aí nós temos aqui uma paisagem. Assinale a frase que complementa a legenda da fotografia acima. Vocês marcaram a primeira ou a segunda frase? Segunda. Isso aí. A resposta que vocês têm na segunda frase. Essa imagem representa a transformação de uma paisagem natural pelo ser humano. Certinho. Olha só, galera. Antes de vocês saírem daqui da nossa aula, páginas 356 e 357 para casa. Tá bom? Para a gente finalizar esse capítulo de vez e começar um novo semana que vem. Tá? Pode sair? Podem sair, fiquem com Deus, tá? Até a próxima aula, tá? Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Tchau.